bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de PCM, Planejamento e Controle da Manutenção. Eu estou aqui no laboratório da Escola Técnica Potencial Centrotec de Posto da Mata, aqui mesmo, na BR-418, na Bahia dos Anjos, tá bom? O que a gente vai trabalhar hoje? Nas últimas aulas, nós estamos aprendendo aí sobre os indicadores de desempenho, não é mesmo? E aprendemos sobre o MTBF e o MTTR, ou seja, aprendemos a calcular o tempo médio entre falhas e o tempo médio de reparos de um determinado equipamento. E hoje eu vou trazer para vocês o seguinte exemplo. Digamos que esse determinado equipamento ele é de suma importância no processo produtivo de uma determinada organização. E ele teve como MTTR 100. O tempo médio entre falhas foi de 100 horas de MTTR. Bom, qual é o impacto economicamente? Qual é o índice de custo que essa máquina, que esse equipamento vai trazer para a minha organização, uma vez que ele trouxe dentro desse período, de um determinado período de funcionamento, MTTR de 100 horas. Suponhamos que esse determinado equipamento, ele foi locado por uma determinada empresa, por uma determinada organização, ou melhor dizendo, depois eu uso o exemplo do aluguel. Digamos que esse determinado equipamento, ele gera um determinado lucro para uma determinada organização no valor de R$500/hora. R$500/hora é o que produz, é o lucro que essa empresa produz. Vamos agora entender como funciona o processo de lucro cessante daquela determinada organização. Qual foi o prejuízo ocasionado pelaquela indisponibilidade desse determinado equipamento? Bom, se ele teve aí parada de 100 horas e a minha empresa, na qual eu presto serviço, ela tem um lucro de R$500/hora, o que eu vou fazer? Pegar os meus 500 vezes 100. Logicamente, esse tempo médio de reparo, ele me trouxe, não é isso? Um lucro cessante, eu deixei de ganhar um lucro no valor de R$50 mil. Logo, essa empresa deixou de produzir um valor de R$50 mil, porque eu peguei o meu MTTR, que deu 100 horas, o meu valor hora, ou seja, esse equipamento, cada hora de produção dele equivale a R$500, ou seja, ele produz R$500/hora. E o lucro cessante, né, que eu vou colocar aí a fórmula para você ver a fórmula do lucro cessante, que é a fórmula de 100 horas vezes R$500, que é o valor por hora. Então, logo eu tenho lucro cessante, um valor de R$50 mil, ou seja, essa organização ela teve aí como prejuízo R$50 mil ou deixou de produzir R$50 mil. Agora, uma coisa é você ter uma parada inesperada, deixar de produzir R$50 mil de uma forma programada ou deixar de produzir uma determinada R$50 mil de uma forma programada, né? Então tem duas diferenças aí e é para isso que existe o PCM, o Planejamento e Controle da Manutenção, para que venha aumentar a disponibilidade dos equipamentos. Pessoal, é por isso que é de suma importância, cada vez mais, os profissionais da manutenção investirem em conhecimento técnico, para que de fato e de verdade eles venham atuar dentro daquela organização como provedor de soluções sustentáveis. O que é ser um provedor de soluções sustentáveis? Um provedor de soluções sustentáveis, ele contribui para a maior disponibilidade de um equipamento, tá ok? Trabalhando de uma forma a contribuir para a mantenabilidade. Para isso, ele precisa ter uma visão de trabalho diferenciada, como eu disse anteriormente, atuar como provedor de soluções sustentáveis. Ora, se ele vai, por exemplo, você abre-se um chamado para ele trabalhar em um processo de manutenção, a primeira visão que esse determinado colaborador profissional da área de manutenção tem que ter é que ele tem que fazer, além de vários outros procedimentos, antes de iniciar o processo
de manutenção, seja corretiva ou preventiva, ou seja um processo de inspeção, de rotina, primeiro, ele já tem que ir na intenção de procurar a causa raiz. Porque se ele procura, encontra a causa raiz, logicamente, esse posicionamento dele vai estar interferindo no MTBF, que é o tempo médio, é isso? De parada de um determinado equipamento. Se ele, por exemplo, controlar um determinado vazamento de uma mangueira, e ele chega e faz apenas um paliativo e coloca esse equipamento para rodar. Por que ele fez esse paliativo? De repente, porque o seu supervisor deu pressão para que ele colocasse esse equipamento para voltar a rodar imediatamente, porque senão ia interferir no lucro cessante. Por isso que eu gosto de trabalhar com números, já começo a mostrar o equipamento e dizer para você o que ele representa. Todo e qualquer equipamento dentro de uma determinada organização, ela representa um determinado número. Aliás, as empresas precisam produzir. Tá? Então, ele pegou simplesmente e fez um paliativo e colocou esse equipamento para rodar. Digamos que um paliativo seria vedar um determinado vazamento com um determinado tipo de vedante, né? E o correto seria ele trocar essa mangueira. Só que para trocar essa mangueira ia demandar um pouco mais de tempo. Então ele simplesmente não troca, faz o paliativo. Opa! Esse equipamento ele vai voltar a rodar mais rápido, mas vai parar mais vezes, a ponto de chegar um tempo dele ter que realmente trocar a mangueira. Então a visão que o profissional de manutenção precisa ter é que ele precisa encontrar a causa raiz daquele determinado problema. Porque uma vez ele encontrando a causa raiz daquele determinado problema, pode estar interferindo, lógico, vai estar interferindo na mantenabilidade, que é o que eu vou estar passando para vocês logo a seguinte, vai estar interferindo na confiabilidade e disponibilidade do equipamento. Porque se eu encontro a causa raiz, logicamente que eu não vou ter mais problemas relacionados à mangueira. É lógico, a não ser que eu tenha que checar outros itens, ok? Então, é que eu cheque outros itens, mas a intenção é que eu venha procurar a causa raiz daquele determinado equipamento, daquele determinado item reparável, ok? Daquele determinado item reparável. Então, de suma importância que você entenda isso. A importância do MTBF e do MTTR e qual é o impacto que isso tem na sua atuação. Se eu busco qualificação técnica, se eu busco aprofundar o meu conhecimento cada vez mais, quanto mais eu busco, mais próximo de ser um profissional altamente qualificado eu fico. Então, quanto mais qualificado eu fico, quanto mais qualificações eu tenho, eu vou interferindo, eu vou agregando habilidade e competência e de fato vou ser um provedor de soluções sustentáveis. O que é um provedor de soluções sustentáveis? É aquele que encontra a causa raiz. Vamos colocar um exemplo aqui muito importante, né? Digamos que eu tenho um trabalho em determinada organização e eu tenho lá uma equipe de engenharia. Essa equipe de engenharia é uma equipe muito bacana, é uma equipe interessante, né? Equipe que tem profissionais altamente qualificados. Aqui, digamos que eu chego em um determinado lugar, uma determinada empresa, e aí o que acontece? Digamos que eu estou tendo dificuldade para ter acesso a esse motor elétrico. Então, como você vai ver daqui a pouquinho sobre mantenabilidade, eu já vou aqui te falando. Então, vou ter essa dificuldade que eu vou ter. Digamos que aqui eu tenho uma grade de proteção e para a equipe de manutenção chegar aqui, eu tenho que trazer aqui mais 3, 4 profissionais só para remover essa grade de manutenção para ter acesso a esse motor. Bom, vou pegar aqui, o meu TTE, o cidadão vai olhar lá, o profissional, vai olhar, o pessoal do PCM vai analisar o seguinte: poxa, mas qual é a causa? De repente era um procedimento tão simples, e esse procedimento tão simples interferiu no meu MTTR, que era o tempo médio de reparo. Não é necessidade, aquele equipamento lá é tão simples de fazer aquele tipo de reparo. E aí quando o pessoal chega para olhar, quando os profissionais começam a analisar em uma outra visão e começam a entender que o que ocasionou essa demora nesse reparo de equipamento não foi simplesmente o item a ser reparado, foi o acesso ao item, a acessibilidade ao item a ser reparado.
Então existia uma grade aqui, etc. Então o que a equipe de engenharia faz? A equipe de engenharia chega, adapta uma grade, coloca algo diferente, traz ali seu processo de criatividade e inovação dentro das suas habilidades e competências, cria, ou seja, a equipe de manutenção vai ter mais acesso àquele equipamento. Então, não foi somente a questão da manutenção a ser executada, mas foi também a questão da acessibilidade ao item a ser reparado, que interferiu no meu MTTR. E, lógico, também vai interferir no meu lucro cessante. Então, são vários fatores. E o profissional de manutenção tem que ficar atenado a esses fatores, que pode contribuir para um indicador negativo. Ou melhor, deixa eu falar de uma forma melhor aqui, para interferir no índice de disponibilidade e confiabilidade daquele determinado equipamento e do lucro cessante também, ok? Então, sua importância é que você entenda, que você tem essa visão da manutenção para você que vai atuar na área. Não é somente você ter as habilidades e competências. No primeiro dia de aula, na primeira aula, eu discuti com vocês o seguinte, olha, não é só você conhecer as ferramentas, é saber o momento certo de estar aplicando aquele, não é só conhecer as ferramentas, saber o momento certo de utilizar aquela determinada ferramenta. No nosso caso, não é só você absorver o conhecimento, é você saber o momento certo de aplicar aquele conhecimento. Vocês viram que vocês fizeram lá uma atividade, e aquela atividade falava sobre manutenção preventiva, manutenção corretiva, manutenção preditiva, segundo a NBR, é isso? Então vocês leram e vocês viram lá os 3 principais tipos de manutenção e etc, etc. Por que eu coloquei aquilo? Porque para profissionais de manutenção, eles precisam entender aqueles conceitos, entender como funcionam. Na grande verdade, o profissional de manutenção tem que saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Você tendo esse layout, você pode se considerar um ótimo profissional de manutenção. Saber o que fazer, quando fazer e como fazer. E quando é que você consegue absorver esses 3 tripés? Através das pesquisas em constante. É o estudo que vai fazer com que você chegue nesse determinado nível. Então fizemos lá os tipos de manutenção preditiva, manutenção corretiva, falamos também sobre vários outros itens que eu deixei lá em stand-by para a gente trabalhar em outro momento. Então você precisa estudar e aprofundar naqueles conhecimentos. Como eu disse anteriormente, para quem quer de fato e de verdade atuar na área, precisa ter essa visão de pesquisador, o hábito de pesquisar, o hábito de buscar o conhecimento necessário. Tá ok, pessoal? Estou falando sobre a importância, né, de você conhecer. Tá, vamos voltar aqui na grade, digamos nessa grade horrível aqui de proteção, que estava impedindo com que a equipe tivesse acesso. Vou classificar esse motor como item reparável, né? Então, tivesse acesso a esse item reparável, a equipe não estava conseguindo ter acesso. Então, digamos aí que, Adenilson, foi só no indicador de disponibilidade, foi só no indicador de confiabilidade que interferiu, também interferiu no que diz respeito à mantenabilidade, que é a capacidade que aquele equipamento tem de ser reparável ou de voltar a funcionar o mais breve possível. O que pode interferir para uma mantenabilidade negativa, digamos assim? O que pode interferir é o seguinte, a incapacidade da equipe. Digamos que a equipe poderia ter vindo aqui várias vezes, ter tido o mesmo trabalho e não ter reportado essa dificuldade para o setor de engenharia, por exemplo. Então, se ele não reporta essa dificuldade que ele teve para o setor de engenharia, tá? Então o que vai acontecer? Todas as vezes que se tiver que fazer um reparo nesse item, sai bendita grade, vai estar aqui dificultando o acesso ao item reparável. Então, o que precisa fazer? Comunicar a equipe de engenharia. Então, a visão é sua importância e a mantenabilidade. Porque se eu tenho acesso ao item reparável, se eu tenho uma equipe técnica comprometida, capacitada e qualificada para exercer tal reparo, tal função, e ter uma visão profissional, com certeza eu vou estar interferindo na minha mantenabilidade. O que é mantenabilidade? É a capacidade que se tem de colocar um item em funcionalidade. Digamos que ele parou e aí eu coloco ele a funcionar normalmente, né? Que está inteiramente ligado aí ao MTTR, que é o tempo médio de reparo. Tá bom? Vamos lá, pessoal, de acordo com o conjunto, né, de normas técnicas, né, ou é o conjunto de normas e regras técnicas relacionadas a documentos, procedimentos ou processo aplicado à empresa ou determinada situação,
logicamente aí a NBR, né? Vamos estar tratando aí sobre a confiabilidade, ok? Sobre a confiabilidade e a mantenabilidade. E disponibilidade também, logicamente, né? Então vamos lá, de acordo com a NBR 5462, de novembro de 1994, trata-se a respeito dos principais conceitos e terminologias que rodeiam a confiabilidade e a mantenabilidade. E dentre esses conceitos estão também, né, os tipos de manutenção, que foi a aula que eu passei para vocês no nosso último encontro, na último encontro que tivemos, eu passei aí, tive a oportunidade de passar para vocês os tipos de manutenção de acordo com a NBR. Vamos lá, então o que é definida a confiabilidade? A confiabilidade é a probabilidade de um determinado item, equipamento, sistema ou processo desempenhar a função requerida. Requerida em um determinado período de tempo, ok? Tá usando um exemplo aí para vocês podem estar observando, né? Tá usando um exemplo aí de uma bomba, onde ela tem 95 de probabilidade de continuar operando nas próximas 8.000 horas. Né? E vamos aí ver qual é o conceito também de disponibilidade. É a porcentagem de tempo em que o equipamento esteve desempenhando a sua função requerida. Por exemplo, no uso de um mês, a bomba de um determinado número aí teve uma disponibilidade de 98%, então ela teve a disponibilidade de 88% no exemplo, tá? Outro aqui, a mantenabilidade, vamos aí entender esse conceito. A mantenabilidade ou manutenabilidade, né, é a facilidade de se executar a manutenção. Olha só, interessante, hein? É a facilidade de se executar a manutenção. Também pode ser definida como a probabilidade de um técnico executar a manutenção de acordo com o prazo determinado, tá? É interessante essa questão da manutenabilidade ou mantenabilidade. É importante você observar que tem vários itens. Já citei um exemplo hoje na videoaula, eu vou citar novamente, então, ou vou confirmar aquilo que foi citado. Você precisa realmente entender o que está fazendo, saber o que fazer, como fazer e por que está fazendo, né? E quando fazer também. Então isso é muito importante. Então, se você é um técnico de manutenção e você não possui as habilidades e competência necessárias para executar aquela determinada atividade ou aquele determinado tipo de reparo, você pode estar interferindo de uma forma negativa no que diz respeito à mantenabilidade. Mas ao contrário, se você atua de fato como um provedor de soluções sustentáveis, você vai estar promovendo aí, né, um benefício significativo no que diz respeito à mantenabilidade. Uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês, tá? Você tem que prestar muita atenção quando a gente fala assim, disponibilidade, indisponibilidade de equipamento. O índice de disponibilidade, ele pode ter um impacto contratual. O que é isso? Digamos que meu lucro cessante é X, tá ok? Digamos aí que quando a gente vai fazer um contrato, vou colocar um exemplo bem interessante, um exemplo da área de logística, ok? Então, assim, quando a gente vai fazer um contrato na área de logística, de caminhões, ou de um equipamento que está ali locado, alugado, etc., tem que estabelecer também qual é o MTBF e o MTTR, isso tudo contratualmente falando. Ou seja, olha, o seu equipamento, dentro dessa operação, nesse espaço de contrato, ele vai ter, vamos definir como MTTR-X e MTBF-Y, ok? Digamos aí que eu tenho um caminhão. Eu vou dizer o seguinte, olha, esse caminhão vai trabalhar durante 30 dias, ok? Vai rodar 30 dias, das 8 até, vai ter que estar disponível para mim das 8 até as 16 horas, ok? Esse caminhão vai ter que estar disponível para mim, precisa estar disponível para mim das 8 até as 16, fechou. Então vamos lá, das 8 até as 16 esse caminhão vai estar disponível para mim, ótimo, perfeito. Só que dentro do mês, esse caminhão só pode ficar disponível um dia, 2 dias, para manutenção preventiva, para manutenção corretiva. Então o que eu vou estabelecer? Então esses indicadores é de fundamental importância quando a gente fala de lucro cessante, ou seja, quanto é que eu posso parar de produzir com aquele equipamento. Então é importante você entender sobre a questão do lucro cessante. De repente você vai ser um coordenador de manutenção. Vou trabalhar na área de coordenação de manutenção. Então esse item é muito importante, que ele aparece lá, talvez de uma forma não tão clara, ou não dessa forma aqui, mas você vai entender, não, isso aqui ele está falando de qual vai ser o meu tempo médio de reparo, qual vai ser o meu tempo médio de paradas, ok? Médio de paradas para reparo e qual vai ser o meu tempo médio entre falhas, o meu tempo médio entre falhas, que é o meu tempo médio de parada, que vai dar no mesmo jeito. Então é isso, tá? Então vamos lá, tempo médio entre falhas e tempo médio de parada não vai dar do mesmo jeito. Tempo médio entre falhas, ok? Então qual é o meu tempo médio entre falhas? Então tudo isso deve estar lá no contrato. Pode ser um equipamento tipo esse, que vai estar produzindo determinado X situação, ou pode ser um caminhão, né? Aquele caminhão ele não pode ficar ali
parado por indisponibilidade mecânica, ele pode ficar parado por conta da ausência de demanda de serviço, mas por indisponibilidade mecânica não. Então esse item é importante você estudar e aprofundar, porque eles podem ser itens contratuais. Aí você fala assim, poxa, mas aquele caminhão ali está parado, aquele item está parado, tem nada a ver não, deixa parado ali mesmo, não vai ter uma demanda hoje, mas pode ser contratualmente falando, dizer que ele está ali disponível, que isso pode interferir no contrato. Digamos que meu contrato aí é de 50 mil por caminhões. Tá? Eu tenho ali 50 mil reais por caminhões e eu defini que meu tempo de parada vai ser 2 dias. A partir do terceiro dia, tá ok? Aquele contrato ele vai ser diluído, aquele valor ele vai ser diluído. Ainda que eu tenha precisado do equipamento ou não, como é que vai ser definido? Então vai depender muito do perfil de contrato. Então os indicadores que a gente está trabalhando aqui é de suma importância, esse conteúdo que nós estamos trabalhando, para que você venha ter essa visão de como é que funciona o processo no que diz respeito a custo, né? Não só o planejamento, controle da manutenção, qual a interferência que ele tem. Já disse anteriormente que está inteiramente ligado às questões estratégicas de organização. Vamos ficando por aqui. Meu nome é Denilson da Conceição Argentina, professor de PCM, Planejamento, Controle e Manutenção, e a nossa aula de hoje foi direto aqui do laboratório da nossa Escola Técnica de Poço da Mata, Bahia, da Potencial Centrotec, e essa é a nossa bancada de hidráulica. Um abraço e até o nosso próximo encontro.